Novo Testamento, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Como é um versículo só, eu vou esperar até você achar e faremos a leitura em uníssono. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E o título do sermão que eu escolhi foi: Por que Jesus veio a este mundo? Por que Jesus veio até a nós? Então, leiamos juntos, então, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Por que Jesus veio a este mundo? Qual foi o propósito ou objetivos que ele queria alcançar? E por que é importante a gente saber por que Jesus veio a este mundo? Porque saber por que Jesus veio ao mundo tem tudo a ver por que a igreja existe neste mundo. Saber seus objetivos tem tudo a ver com saber qual é a missão que a igreja tem para com o mundo. E resumidamente eu poderia dizer que Jesus veio alcançar dois objetivos, dois propósitos. O primeiro deles é a salvação. Acho que eu apertei o botão errado. Por que eu sei que ele veio para nos salvar? Porque a própria Bíblia deixou bem registrado esse propósito. Eu gostaria que você lesse então comigo esse versículo. Ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta foi a mensagem que o anjo entregou a provavelmente Maria, para que ela desse ao seu filho o nome Jesus. Jesus significa Salvador. Quer dizer, ele veio a este mundo para salvar seu povo dos pecados. Jesus veio nos salvar da ira de Deus, antes de mais nada, porque todos nós éramos pecadores, estávamos indo em direção ao inferno, e a gente acabou comprando, digamos assim, a ira de Deus, porque nós éramos pecadores injustos. Então Jesus veio nos salvar da ira de Deus. Em segundo lugar, Jesus veio nos salvar da morte. Não a primeira morte, que é física, porque todos nós morremos, uma vez na vida. Ele veio nos salvar da segunda morte, mencionada no livro de Revelações. Essa morte que nos levará ao inferno, a eterna perdição. Então Jesus morreu, ele provou a primeira morte, mas através da ressurreição ele abriu portas para nós de possibilidade de a gente ganhar a vida eterna. E o Senhor também veio nos salvar das preocupações, medos, tribulações e enfermidades que nós sofremos enquanto vivemos aqui na terra. Não é à toa que, ao longo dos 4 evangelhos, episódios sobre cura do Senhor Jesus Cristo em relação doentes é tão frequentemente relatado. Então, ele veio nos salvar das 3 coisas: da ira de Deus, da morte eterna e também das preocupações, ansiedades, medos, fobias, tribulações, enfermidade deste mundo. A igreja tem como missão, portanto, participar da salvação das almas. A igreja promove muitas atividades sociais, culturais, educativas. Há muitos ministérios dentro da igreja, mas nenhum desses ministérios, nenhuma dessas atividades poderá substituir a obra da redenção, a obra de salvar as almas. Então a igreja tem como sua missão, como a razão da sua existência, transformar incrédulos em crédulos, transformar aquelas pessoas que não conheciam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, para que eles se tornem adoradores
de Deus. Então, esta é a missão primordial da igreja. A razão por que a igreja existe. Por quê? Porque Jesus veio para fazer justamente esse trabalho. Hoje, eu gostaria de conversar com os irmãos, com mais detalhes, a segunda missão, o segundo objetivo, o segundo propósito com que Jesus veio a este mundo. O segundo propósito dele, da vinda dele a este mundo, é a transformação. Então vejamos novamente o versículo que nós acabamos de ler. Se você tiver a versão língua atualizada, você vai verificar que essa versão traz um entendimento um pouco diferente do tradicional que nós temos a respeito desse versículo. Ele diz o seguinte: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. O versículo está dizendo para nós, que somos igreja, para a gente deixar que Deus transforme as pessoas, Deus transforme os incrédulos, Deus transforme aqueles que adoravam falsos deuses, por meio de uma completa mudança da mente que Deus promoverá, que o Espírito Santo fará. Jesus veio justamente para cumprir esse propósito de transformar os corações dos seres humanos, porque sem essa transformação interna, nós não poderemos entender nem experimentar a verdadeira, boa, saudável, santa palavra de Deus. Nós não teremos condições de realmente provar, como diz aqui o versículo, e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto nós, ou os seres humanos, estiverem amoldados por padrão deste mundo, eles não terão capacidade de entender a verdadeira vontade de Deus. Então, para que nós possamos entender essa perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que Jesus venha, era necessário que Jesus estivesse presente em nosso meio para que a transformação acontecesse em nós. Claro que a transformação não pode ser alguma coisa forçada, unilateral, porque não é assim que as pessoas se transformam. Jesus não veio a este mundo para nos consertar, digamos assim. Ele não veio nos reparar, mas ele veio nos transformar. Não através de força física, não através de poder político, nem através de revoluções ou movimentos sociais, que ele veio consertar algo que estava quebrado, que ele veio reparar algo que estava amassado, digamos assim. Ele veio para nos transformar. A gente vê nos noticiários que a política brasileira, a sociedade brasileira está em falência. Muitas corrupções, muitas injustiças econômica e social. Perdemos esperança. Cada vez que passa, a segurança pública está piorando. Nós acabamos de ter, recentemente, a morte brutal de um jovem coreano aqui no Bom Retiro. E ao ver esses acontecimentos, esses incidentes infelizes, dá até vontade de deixar esse país. A perspectiva não é boa. E não há garantia de que o futuro dessa nação vai melhorar. Desculpa dizer isso tão abertamente a vocês, mas de vez em quando dá até vontade de que aquele dilúvio que aconteceu na época de Noé acontecesse novamente, para limpar
para lavar, para varrer, para zerar, para resetar tudo, porque está uma bagunça total. Dá vontade realmente de amassar tudo. Dá vontade de trocar tudo. Mas eu pensei, ao preparar esse sermão, a época em que Jesus veio à terra, Jerusalém, o povo de Israel, estava vivendo uma situação muito pior do que a nossa atualidade. Era uma época em que a segurança pública não estava funcionando de jeito nenhum. Vocês conhecem aquela parábola que o Senhor Jesus contou sobre um homem que estava descendo em direção a Jericó, foi assaltado e semi-morto. A gente não pode entender essa história apenas como uma parábola que Jesus tinha contado aos seus discípulos. Mas esse acontecido, esse incidente, reflete a realidade daquela época, que a segurança pública estava pior do que a nossa. Israel era colônia, uma das colônias do Império Romano. Isso fez com que o povo de Israel nem pudesse protestar, nem pudesse reagir de maneira justa ou de maneira contundente às injustiças que o Império Romano praticava contra suas colônias. Independência, a partir do Império Romano, o domínio do Império Romano, era para o povo de Israel naquela época uma possibilidade muito remota que eventualmente poderia acontecer num tempo futuro, distante. Quando o menino nascia, um israelita, ele já encarava essa situação como se fosse o destino. Eu nasci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. E assim eles viviam dia a dia. Aceitavam injustiça social, aceitavam injustiça econômica como destino. E ninguém tinha força para ir contra essas injustiças. Também havia muita discrepância entre os que tinham e os que não tinham. Muitos mendigos na rua, muitos doentes na rua, cegos, surdo-mudos, coxos. A medicina também era uma porcaria, não era aquela medicina evoluída como nós temos hoje. Você lembra daquela mulher que tocou na roupa do Senhor Jesus Cristo quando ele estava andando pelas ruas? Que sofria hemorragia? A Bíblia diz que até essa mulher ser curada milagrosamente, durante 12 anos, durante os últimos 12 anos, ela sofreu demais. Havia muitos leprosos que eram totalmente marginalizados. Eram homens enfermos que não podiam viver por conta própria. Eles dependiam da boa vontade dos outros. Viviam na periferia da cidade, isolados. Isso mostra o quê? Que a saúde pública também não estava funcionando direito naquela época. E a gente reclama da nossa saúde pública, rede hospitalar pública, a gente reclama da injustiça social, injustiça econômica, corrupção na esfera política. Mas na época em que Jesus veio, era pior, era uma bagunça total. Povo sem esperança. E em meio dessa injustiça que o Senhor Jesus Cristo veio, e todo mundo esperava, ele como Messias, que ele levantasse movimentos sociais, que ele iniciasse uma revolução política, talvez uma revolução forçada, guerra, quando todos estavam a favor de uma mudança radical, social, econômica, na política, e esperava que o Messias promovesse todas essas mudanças, mas Jesus não fez isso.
Ele não iniciou nenhuma revolução, ele não usou violência física, ele não instituiu nenhum órgão de protesto social ou político. Ele não montou nenhuma quadrilha, nem exército, para Israel se tornar independente do Império Romano. E quando todos falavam na mudança, a necessidade de mudança no macrosistema, na macroeconomia, mudar tudo, trocar tudo, Jesus não fez nada disso. Jesus apenas quis transformar o coração das pessoas. Por que ele fez isso? Porque ele não veio para mudar, mas veio para transformar. Por que ele não veio para consertar e reparar? Mas ele veio transformar o coração das pessoas. Gente, ser humano vem em primeiro lugar. Antes de a gente discutir sobre a sociedade, o ser humano vem em primeiro lugar. Foi ser humano que formou a sociedade. Foi ser humano que iniciou a política. Quem forma a sociedade é o ser humano. Quem governa a política de um país também são seres humanos. Por isso é que é importante que o ser humano seja transformado em primeiro lugar, para que a sociedade mude, para que a política mude, para que o destino de uma nação mude. Agora, essa transformação que Jesus promoveu, não é através de coação, não é obrigando, não é forçando as pessoas. Consertar alguma coisa, irmão, reparar alguma coisa, é fácil. Basta você ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de técnica, a gente consegue fazer isso. Dá para até a gente reestabelecer a ordem social, sei lá, econômica. Agora, irmão, quem que quebra a ordem restabelecida? É o ser humano. Quem que quebra de novo o que foi consertado? É o ser humano. Por isso o ser humano precisa ser transformado em primeiro lugar. Antes de qualquer conserto, reparo que a gente queira promover. E essa promoção tem que acontecer espontaneamente. Para que haja transformação, é necessário que a gente tenha entendimento e paciência. Vocês conhecem a direção defensiva, né? Todos somos aqui condutores. O que direção defensiva fala? Qual é o lema deles? Para que haja ordem no trânsito, para reduzir o índice de acidentes no trânsito, o que eles preconizam não é melhorar o motor do carro, não é reparar o carro que está quebrado, não é nada disso. O foco principal deles é o condutor, a pessoa, o ser humano. Eles visam transformação na maneira de pensar e agir do condutor, que é ser humano. Porque carro, automóvel é máquina. E quem manipula, quem maneja, quem se lida com essa máquina é o ser humano. É o ser humano que tem que se transformar. E uma vez um ser humano transformado, a primeira coisa que ele faz é mudança. Jesus foi um homem muito paciente, um homem muito perseverante. Durante 3 anos ele ensinou a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Discípulos o acompanharam, aprenderam com ele. Mesmo assim, quando ele foi crucificado, todos eles, sem nenhuma exceção, o abandonaram. E para onde eles voltaram? Eles voltaram para a terra natal deles, Mar da Galileia. E o que eles fizeram? Voltaram a pescar peixe de novo. E atrás dele, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, foi. E quando ele se encontrou com eles, ele não veio a dizer a eles, tipo, vocês todos me traíram para pescar de novo peixes nesse mar? Não foi isso que Jesus falou. Jesus ficou quieto,
observou eles pescarem. Ele preparou café da manhã para eles. Ele os alimentou. Ele não os repreendeu. Ele não os criticou. Por quê? Porque Jesus esperou que a transformação que iniciara 3 anos atrás se completasse. Nós sabemos muito bem aquela cena onde Jesus conversa apenas com seu discípulo Pedro. Qual foi o teor da conversa? Foi uma declaração de amor mútua. Jesus, eu te amo. E Jesus também disse, eu também te amo, então faça isso por mim. Jesus, muito calmo, paciente, perseverante, fez trabalho de convencimento, até tirar, até obter do apóstolo Paulo, o discípulo Pedro, a declaração de amor. Foi assim que os discípulos foram se transformando aos poucos. Discípulos traidores até se transformarem em apóstolos. A igreja existe e deve existir para cumprir esta segunda missão, que é a transformação. A igreja existe não para amassar ou desamassar, desmontar e montar de novo. Pecadores. Igreja não é funilaria, que dá uma martelada e acaba com aquela parte amassada. Igreja não é mecânica, que conserta e repara um motor, sei lá. A igreja não é um lugar onde conserta e repara a autoimagem distorcida dos pecadores. Igreja é um lugar onde transforma o coração das pessoas. Uma igreja é um lugar onde oferece oportunidades aos pecadores se transformarem. Oferecer oportunidade para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração deles, renovar a mente deles e transformá-los, para que eles possam agora reconhecer qual é a agradável e boa vontade de Deus. Confessar seus pecados, se arrepender, é um ato espiritual espontâneo. A gente não pode forçar alguém a fazer isso. Nem deveria ser assim. Jesus não veio a este mundo para consertar. Jesus não veio a este mundo para reparar. Jesus não veio neste mundo como se nós fôssemos máquinas quebradas, desmontar e montar de novo. Jesus veio nos transformar. E a igreja tem que ter paciência para que as pessoas sejam tocadas e transformadas pelo Santo Espírito. Uma vez a pessoa é transformada, essa pessoa, por livre e espontânea vontade, promove conserto de si mesmo. Ele joga fora o que não presta. Ele troca o que tem que ser trocado. Ele mesmo solda onde deveria ser soldado. Ele mesmo aperta parafuso meio frouxo. Pessoa transformada pela atuação do Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, promove autoconserto, autorreparo. Mas para que isso possa acontecer, nós que já somos salvos, precisamos esperar com paciência, assim como Jesus fez. Há 2 tipos de rosto. Quero mostrar primeiro o rosto para vocês aqui. Esse rosto aqui, de uma mulher. É um rosto que foi, usar uma expressão bem original, é um rosto que foi consertado. Que fizeram um reparo nesse rosto. Cirurgia plástica. O rosto feio se transformou em rosto bonito.
No entanto, vocês podem verificar que a expressão facial dessa mulher não mudou nada. Ela continua com aquela expressão de preocupação, de acusação, de tristeza. A cirurgia plástica reparou alguns erros, consertou alguns defeitos, mas a expressão facial dessa mulher continua inalterada. Agora existe outro rosto. Ela não fez cirurgia plástica, mas a expressão facial dela, que era tristeza, de preocupação, de agonia, de ansiedade, mudou completamente. É uma expressão de alegria, paz, tranquilidade, que transmite, passa para as outras pessoas essa sensação gostosa de alguém estar vivendo feliz na vida. O que aconteceu? Qual é a diferença entre dois rostos? O primeiro rosto foi consertado, foi reparado através de cirurgia plástica, mas o coração daquela moça não sofreu nenhuma renovação. Ela não foi transformada, enquanto esta segunda moça foi completamente transformada. Quando o reino de Deus se instala no coração de uma pessoa, esse é o resultado. O reino de Deus não veio se instalar no palácio do governo, lá no topo da montanha ou no deserto, mas o reino de Deus veio se fazer presente em nosso coração. E quando o reino de Deus está em nosso coração, nós experimentamos a paz do Senhor, a alegria do Senhor. A Bíblia diz que nós somos o quê? O sal da terra. Muito bom. O sal tem função de dar gosto ao alimento, saborear, serve como condimento. Também serve como conservante, para não estragar, para o alimento não se estraga tão facilmente. Mas sal também tem função de renovar as coisas, de limpar, de purificar. Irmão, se a gente for extrair o sal de todos os oceanos que nós conhecemos no planeta Terra, diz que a gente consegue empilhar o sal numa altura de 150 metros, segundo os cientistas. Seria correspondente a um prédio de 45 andares. Muito sal no mar, muito sal. E o mar salgado aceita tudo. Aceita águas de rios, aceita águas de chuvas e até aceita água de esgotos. Ele aceita tudo. E aí ele absorve tudo. O mar incorpora tudo e purifica tudo. Renova tudo. A igreja tem que ser que nem mar da graça do Senhor. A igreja tem que ser mar e que aceita, absorve este pecador e aquele pecador. O mar que absorve este pecado, aquele pecado, esta falha, aquela falha. Esta é a igreja que o século 21 tanto necessita. Uma igreja que absorve. Por quê? Porque a sociedade lá fora, irmão, é uma sociedade impiedosa, sem calor humano, sociedade que apenas busca responsáveis pelos atos, sociedade que revela, busca quem são os culpados, sociedade só está preocupada em punir, em castigar, em casos extremos, enterrar socialmente aqueles que a sociedade acha que são responsáveis. E vem aquele pecador que nem consegue levantar direito o seu queixo para cima, porque ele sabe que ele é pecador, que ele errou. E com última gota de esperança, com o último feixe bem fino de esperança, ele vem aqui na igreja. Porque essa igreja representa a presença de Deus para ele. Ele chegou, sentou
mas ninguém dá bola para ele. Pessoas ficam murmurando, aquele é aquele sujeito, aquela é aquela que só fica criticando, só fica acusando, só fica condenando. Uma pessoa que procurou a casa de Deus como a última esperança de sua vida, foi rejeitada. Agora eu pergunto para você, para onde essa pessoa vai? A família rejeitou, o trabalho rejeitou, seus colegas rejeitaram, a sociedade como toda não quer mais. Para onde essa pessoa vai? Ser humano, quando ele se encontra em uma situação extremamente desesperadora, ele procura Deus. Não necessariamente Deus que nós conhecemos, você, sei lá, outro Deus, Buda, sei lá, Alá. O ser humano, quando está muito desesperado, ele procura algum ser superior. E com essa necessidade de busca de algo maior, que uma pessoa entrou por aquela porta, entrou na nossa igreja, mas ninguém dá bola para essa pessoa, ninguém presta a devida atenção a essa pessoa. Irmãos, você sabe muito bem que a Coreia do Sul é um dos campeões, né, de suicídio, né? Alto índice de suicídios. E muitas pessoas culpam a sociedade sul-coreana pelo esse alto índice de suicídios, principalmente na faixa mais jovem. Mas eu sou um dos partidários de que a igreja também tem sua culpa nisso. Aquela pessoa que foi marginalizada, que foi totalmente rejeitada, desprezada, procura a igreja para ver se consegue encontrar consolo aqui, para ver se consegue encontrar perdão, para ver se consegue encontrar uma nova chance para recomeçar. Mas ninguém deu boas-vindas, ninguém deu aquele abraço acolhedor. Se a igreja tivesse feito isso, essa adolescente, essa moça ou esse rapaz, talvez teria escolhido o evangelho e não o suicídio. A igreja precisa ser que nem mar, de braços abertos, receber, absorver tudo, águas do rio, águas de chuva, águas de esgotos, receber tudo. Tem que ser um lugar realmente de consolação, de refúgio. Esse tipo de igreja que o século XXI precisa ter e produzir. Irmãos, vocês que já são parte dessa igreja há muito tempo, de vez em quando nós precisamos fazer conta de que não viu nada. Você sabe, você viu, mas faz de conta que não viu nada. Você sabe porque ouviu boato, mas faz de conta que não sabe. Você ouviu, faz de conta que não ouviu. E esperar com paciência, que o Espírito Santo possa transformar essa pessoa. Parar de acusar, parar de condenar, porque nós também somos pecadores. Nós fomos impurezas, resíduos, escórias, mas Jesus não nos rejeitou como mar aberto. Ele nos aceitou e nos purificou, nos transformou. E a igreja, esta igreja, você e eu, precisamos dar continuidade a essa missão que Jesus veio a fazer aqui na terra. Agora é você e eu que temos que ser pacientes, temos que ser tolerantes, temos que ser perseverantes e esperar com muito amor no coração que aquele pecador que nos procurou seja tocado pelo Santo Espírito, que ele também seja transformado, assim como nós fomos transformados. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, quando eu mais precisava do Senhor, quando eu mais precisava de uma palavra de consolo, de esperança, havia ao meu lado um irmão
que me abraçou, que me aceitou, que perguntou pelo meu nome, perguntou pela minha família, perguntou meu trabalho, se interessou. Por isso eu estou aqui hoje, Pai. Senhor, que nós possamos realmente cumprir fielmente esses 2 grandes propósitos com que Jesus veio até a nós, de evangelizar e esperar que o Espírito Santo transforme as almas perdidas. Por isso eu oro neste momento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor do nosso Deus Pai, e a intensa atuação do Santo Espírito, estejam conosco e aqueles que eventualmente ainda vão entrar por esta porta enorme que nós temos nessa igreja. Que essa bênção seja nossa agora e para sempre. Amém.